Que nós vamos conversar com a doutora Cacilda Borges do Vale, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte. Hoje está aposentada, mas ela segue no mercado dando consultoria para empresas que comercializam sementes de pastagem. Ela está em Nova York, nos Estados Unidos, para falar sobre variedades de pastagem que estão sendo avaliadas, estão sendo pesquisadas, resistentes a secas e a pragas. Aliás, eu já tenho a doutora Cacilda, já está aqui conosco. Olha só que beleza, João Pedro. Doutora Cacilda, muito boa tarde, muito obrigado pela conversa, sempre muito gentil a senhora de falar conosco. Estou aqui com o João Pedro para a gente falar dessas variedades de pastagem. Mas antes, um balanço, né? Como é que está a vida de agora consultora do mercado de pastagens, doutora Cacilda? Muito boa tarde, ou quase boa noite para vocês, né? Aqui 1 hora mais cedo do que Campo Grande, 2 horas mais cedo do que Brasília. Não, tá bom? Meu som? Estão me ouvindo? Sim? Por favor. Agora eu que não... bom. Muito boa tarde a todos e é sempre muito prazer estar conversando com vocês. Então, minha situação de aposentada, como vocês disseram, é curioso, mas sempre muito interessante. Eu tenho participado bastante das reuniões ainda lá na Embrapa Gado de Corte. Estive em Brasília 2 semanas atrás, conversando com colegas nossos que estão trabalhando com transgenia, lá na Embrapa Biotecnologia. E então vai ser interessante a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, o que podemos esperar daqui para frente. Vou passar então para o nosso João Pedro Cuti Dias, que conhece bastante também desse assunto. João Pedro, por favor. Doutora Cacilda, primeiro, muito obrigado por estar conosco aqui. Não podemos nunca dispensar o seu conhecimento. Você é muito importante para a pecuária brasileira. Doutora Cacilda, saiu na imprensa aqui do Brasil uma nova soja que vai ser lançada no Brasil nos próximos 3, 4 anos, que foi feita através de mudança gênica, né? Ou seja, usando os mesmos genes que tem na soja, porém potencializando eles, dando ênfase à questão da tolerância à seca. Nós estamos vivendo um momento de mudança climática, o sul do Brasil está complicado, a Argentina é complicado, ou seja, todos nós estamos preocupados com isso. Como é que você vê essa nova tecnologia em relação às forrageiras, especialmente as braquiárias, que detêm grande parte das forrageiras plantadas no Brasil? Essa também é uma grande preocupação de todos os programas de melhoramento genético. Você sabe que o programa de melhoramento genético, ele é longo prazo, né, João Pedro, Zaidan? Então, a gente tem que começar a selecionar quem são os parentais, para fazer os cruzamentos, para depois realizar todos os testes de resistência e tolerância. Então, é claro que essas alternativas do que você comentou, que é a edição gênica, você transformar pequenas coisas dentro do genótipo da própria planta, que não implicaria em transgenia, porque essa é toda uma legalização muito mais complicada e muito cara, que empresas públicas possivelmente não teriam condição de fazer, então a gente teria que fazer isso através de multinacionais e outras coisas. Então, essa preocupação dos programas de melhoramento já começou há algum tempo atrás, eu diria talvez 3, 4, 5 anos, que a gente está percebendo que as mudanças climáticas afetam muito a nossa pecuária. Então, nós estamos trabalhando nos programas de melhoramento nos 2 extremos, a tolerância à seca e a tolerância ao encharcamento, que é, então, aquele excesso de água no solo, que também a maior parte das nossas brisantas não tem tolerância. Nossa decumbens não é tão ruim e as umidícolas têm essa tolerância. A edição gênica para forrageiras,
é uma coisa que a gente ainda tem que investigar, porque para Rusisiensis, por exemplo, que é uma planta que tem apenas 2 cópias de cada cromossomo, uma do pai e uma da mãe, a situação não é tão complicada para a biotecnologia. Mas a maior parte dos nossos capins, tanto os pânicos como as baquiárias, elas são com muitas cópias de cada cromossomo, 4 cópias, 6 cópias. Então, essa transformação, essa edição gênica, a gente não sabe se transformando apenas em um cromossomo valeria para todo o genótipo, ou se a gente teria que transformar, por exemplo, nos 4 cromossomos, ou nos 6 cromossomos. Então, isso ainda é um assunto ainda bastante distante para as plantas poliploides, que é o caso nosso. Nós sempre contamos com a ajuda de outras plantas poliploides que são muito importantes, como a cana-de-açúcar. Então, se de repente a cana-de-açúcar conseguir essas coisas, nós vamos entrar nessa mesma linha. Doutora Cacilda, seria o pasto transgênico ou a denominação é outra? Quando você faz edição gênica, a CTN Bio não considera isso uma transgenia, porque você não está introduzindo nada. Você está só mexendo na própria planta. Então, seria mais fácil de legalizar. Uma outra alternativa, e eu lembro que quando você veio conosco aqui várias vezes, a gente conversou sobre isso, as missões que vocês fizeram na África para identificar novos materiais, porque com essa mudança climática todo o planeta está sofrendo isso, então deve ter algumas gramíneas que são mais resilientes a isso aí. Como é que você vê nesse momento isso? O Brasil está voltando a fazer essas missões de pesquisa, buscando esses materiais na África, especialmente? Muito boa pergunta, João Pedro. O que nós fizemos é que, como nós temos mais de 200 brisantas na coleção, nós começamos a olhar os locais de coleta e fomos naqueles genótipos que falam assim, 600 milímetros de chuva, 550 milímetros de chuva, e esses são os materiais que a gente vai usar como paraquintais nos cruzamentos. Mas, como eu falei, isso acontece para 10 anos. Né? Você cruza, seleciona, testar, depois tem que passar no pastejo. Então, o mais fácil era fazer a transgenia mesmo. Outra coisa, doutora Cássia, hoje no mundo, essa COP que aconteceu no Egito agora, ficou bem claro, o mundo tem dois grandes desafios, segurança alimentar e segurança ambiental. Quando a gente olha as braquiárias que vocês desenvolveram no Brasil, vocês viabilizaram milhões de hectares de solo com baixo teor de argila, que estavam marginalizados, vamos falar assim. Então, a braquiária entrou para preparar esse solo, ou para continuar a forrageira, ou, porém, colocar grãos, como o caso hoje, soja. Aqui no Mato Grosso do Sul é 350 mil hectares por ano, então estão sendo incorporadas solos com 10% de argila, 12%. Quando você olha isso, essa questão de sequestro de carbono, esse carbono que está no ar, que está no ar criando problema na mudança climática, ele voltando para o solo, você vê potencial para a gente aumentar, por exemplo, uma brisanta que tem uma capacidade de formação de raízes impressionante, ampliar mais essa capacidade para transformar essa raiz em humus, em carbono retido no solo? Com certeza, e eu acho que agora o ferramental está todo aparecendo. Não apenas de a gente fazer plantio direto, de a gente manter essa cobertura vegetal que é tão importante na agricultura, como nós também temos colegas trabalhando com a biota do solo, o que é muito importante a gente recompor, e essa biota vai ser capaz depois de incorporar os elementos que fazem com que o sistema radicular cresça muito mais depressa. Nós já temos a receita para a recuperação de solos degradados.
Só precisaria, eu acho, era ter programas governamentais de incentivo de uso dessas tecnologias todas. E, claro, preciso dizer aqui que nós estamos faltando também um investimento em ciência e tecnologia. Infelizmente, nosso país é fraco em fazer isso, os nossos governos não. E extensão rural também, né, doutora Cassiana? A extensão rural também precisaria ter mais. Nós sempre comentamos aqui que você tem hoje escritórios de técnicos agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas, em todos os municípios do Brasil. O governo teria que criar um programa de dar condições para que esses escritórios organizassem os pequenos produtores para que eles recebessem essas informações. Senão eles vão cair fora do processo, seja na produção de leite, seja na produção de carne, porque se não tiver, o custo de produção hoje aumentou muito e os preços, o que eles ganham no leite ou na arroba de boi não acompanhou, ao contrário, deu uma queda nos últimos 12 meses. Então, essa é uma questão fundamental, ou seja, esse conhecimento que vocês geraram, chegar até esse pequeno produtor, esse médio produtor. O grande ele consegue, tem consultoria, ele vai, avança, porém há um gargalo no Brasil. São 230 mil pecuaristas, é o número que se fala no Brasil, que na sua grande maioria há uma carência desse trabalho, de você chegar até eles. E isso a gente, graças a Deus, temos a mídia como vocês, que são fabulosos e que depois divulgam tudo isso, e esses links dessas informações e etc. tem realmente que chegar a todos os cantos do Brasil. Né? E outra coisa que os países ricos que poluíram, que entupiram a atmosfera de carbono, a Inglaterra no século passado, os Estados Unidos, a China atualmente, eles teriam um compromisso de investir no sequestro de carbono. Só que não acontece isso. Infelizmente, o Brasil só se fala na Amazônia, e quando você fala na Amazônia, você fala em desmatamento. Quando a grande área brasileira não é hoje aproveitada, não é na Amazônia, é no Cerrado, no Sudeste. Então, uma das coisas que a gente sempre questiona, por que o Brasil não tem uma política mais agressiva para mostrar ao mundo que nós produzimos carne com baixa pegada de carbono, podemos fazer o nosso solo, nós temos 82 milhões de hectares de trabalho da Fundação Getúlio Vargas, de áreas de pastagem com degradação em vários níveis. Essas áreas poderiam, de uma hora para outra, deixar de ser degradadas, ser uma área que vai ser sequestradora de carbono e produzir alimentos, que é as duas coisas que são gargalo hoje no mundo, né? Com certeza. Eu acho que aí caberiam muito bem políticas governamentais. Carne e carbono neutro, todo o programa ABC, que é de sequestro de carbono, mas precisa realmente ter diretrizes e investimento. Porque hoje o recurso, o próprio ABC mesmo, chega no metade do ano e já acabou o recurso, infelizmente não chega. Agora, de minha parte, só para fechar contigo, Cassiano, você está nos Estados Unidos, que tem as melhores terras do mundo, junto com as terras da Ucrânia, junto com o Pampa Argentino. Como é que você vê nos Estados Unidos essa situação do solo? O produtor americano está preocupado com essa questão do solo ou não? Eu não sei se vocês sabem, mas eu morei muitos anos na Corn Belt, né? Cinturão de soja e milho dos Estados Unidos, fazendo meu mestrado e doutorado. E era incrível, quando tinha cobertura de neve, a quantidade de solo, de topsoil, que eu nem sei como é que a gente chama isso, superfície do solo que levantava durante o inverno. Então, eles não têm tradição de fazer plantio direto. Então, eu acho que cobertura de solo era alguma coisa que tinha que ser extremamente incentivado aqui nos Estados Unidos. Então, é muito fácil a gente falar da grama do vizinho. Doutora Cacilda, a impressão que a gente tem é que nos últimos 30 anos, da década de 90 para cá, a Embrapa, vamos falar da Embrapa, que ainda tenho certeza, a sua casa. A Embrapa lançou muito mais variedades de braquiárias e pânicos do que nos 20 anos anteriores, quando surgiu a própria Embrapa, né, na década de 1970. Essa é a impressão que a gente tem.
Nos últimos anos, provavelmente por causa da pandemia, nós tivemos uma parada, não só da Embrapa, mas no Brasil, né? Novas forrageiras deixaram de ser lançadas. Hoje, como é que estão as pesquisas de novas braquiárias, novos pânicos, novas forrageiras aqui no país? Ah, Zaidão, muito bem lembrado disso, porque nós, graças à nossa parceria com o setor privado, com a Unipasto, os trabalhos, mesmo durante a pandemia, não tiveram muita interrupção. Um tanto de interrupção, sim, porque tivemos que parar as visitas ao campo, as conversas todas e etc. Mas eu devo dizer que os trabalhos estão seguindo muito bem, nós estamos com materiais já em testes de pastejo, e então já tem bala na agulha, sim, já vai sair coisas novas. E agora está entrando também multinacionais. Você vê que nesse meio tempo foram lançadas algumas novidades pela Barenbrug, está entrando algumas coisas fora, né? A Dunamis, algumas coisas assim têm saído. Agora o trabalho da Embrapa é de formiguinha, mas vai indo muito bem. Tanto no pânico quanto as braquiárias. Alguns anos atrás, nós soubemos de uma variedade, um cruzamento de forrageiras, não é, João Pedro? Quais? Os híbridos? Os híbridos, né? Hoje ainda tem esse tipo de trabalho, a ciência está investigando híbridos mais resistentes para serem lançados no mercado? Estamos, sim. Com certeza o material que vai sair agora vai ser mais híbrido do que outras coisas. Nós estamos com 2 materiais híbridos de decumbens sob pastejo, já tem material de pânico híbrido também entrando em pastejo ano que vem. E estamos muito preocupados sempre com a produção de sementes, porque nós tivemos alguns insucessos, né, com a Ibaté, que a gente registrou, protegeu, mas está complicado de produzir sementes. A própria Tupi, que é uma medícula, um híbrido, mas que também está ruim de produção de sementes. Então, o programa de melhoramento tem investido bastante na produção de sementes. Quando você lembra da Decumbis... Mas já tem material, sim, para sair. Quando você lembra da Decumbis foi a grande pioneira, eu creio que seja, né, em termos das braquiárias, né? A qualidade do pasto, a rusticidade, a capacidade de formação. Só, infelizmente, a cigarrinha foi um obstáculo para ela, foi um fator um freio de arrumação. Na hora que você se junta com a Brisanta, que tem potencial de resistência, esses híbridos têm um futuro muito promissor, né, Cacilda? Como é o caso da Ipiporã, que é, então, inclusive, resistente à marra-narva, que é essa cigarrinha grande da cana, né? Da cana. Então, e esses híbridos de decumbis que estão sendo testados, eles ainda não chegam no patamar de resistência da Ipiporã, mas tem uma rusticidade e tem pontos de vantagem em cima da braquiarinha. O gado gosta muito, a Decumbis é uma das favoritas dele, com certeza absoluta, né? Então estamos com boas expectativas. Doutora Cacilda, a gente sabia que a Rusiziensis era a forrageira mais indicada para fazer o plantio direto. Hoje, na região central do país, a Rusiziensis ainda é a mais indicada ou nós temos variedades que estão com um desempenho melhor? Nós temos a Rusiziensis como carro-chefe dentro dessa linha, mas tem bastantes que já plantam Piatã, já plantam Tamani, Maasai, então já está mais diversificado, já não está tão concentrado em cima da Rusiziensis, que é, sem dúvida nenhuma, uma formação de uma raiz de cabeleira fabulosa, fácil de remover com herbicidas, mas já tem bastante outras variedades sendo utilizadas também para cobertura.
Rosizienses, portanto, ainda é o carro-chefe, né? Uma pergunta assim, sim ou não, se for, enfim. O Brasil precisa de irrigar as suas pastagens? Nós também estamos entrando nessa linha, porque já existe bastante área irrigada de culturas que precisam muitas vezes ser limpas de nematóides ou de outras pragas que precisa ser utilizada com forrageiras. Então, essas plantas também têm que ser analisadas para esse fator de irrigação, para ver se responde, se compensa, né? Então, estamos testando alguns materiais também com irrigação. Não só Embrapa Gado de Corte, nós temos uma parceria bastante ampla, nós temos bastante trabalho numa fazenda lá na Trijunção, que é entre Bahia, Minas, e eu não sei bem que outro estado do Nordeste, mas com muito pouca chuva, então pusemos vários materiais ali para serem testados. Doutora Cacilda Borges do Vale, que sobrenome bacana esse, hein? Borges e do Vale, né? Muita saudade ainda do nosso grande doutor Ezequiel, né? Que nos deixou precocemente. Doutora Cacilda, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de conversar conosco aqui. João Pedro também está aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigado, feliz. Cacilda. Aliás, o João Pedro é que... Contem sempre comigo. João Pedro é que levantou essa questão para falar com a senhora. Muito obrigado pela entrevista.